Olá pessoal, iniciando mais um vídeo, hoje falei certo, mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não nos conhece, meu nome é Cat, nós temos o nosso canal aqui, a Família Azul, em homenagem ao nosso filho Pedro, que é autista. E hoje eu vim aqui no meu cantinho, né, que vocês já me viram várias vezes aqui no meu cantinho, quando eu quero conversar, né. E hoje eu vim falar um pouco sobre um assunto que muita gente tá me pedindo pra falar, pra fazer, que eu tô com meu chimarrão aqui, que é sobre o autismo do Pedro, né? Como a gente descobriu, como foi. Eu confesso pra vocês que eu ainda não estava e não me sinto ainda preparada pra falar sobre o assunto. Pra mim, ainda é muito difícil falar sobre o autismo do Pedro, né? Mas eu procuro sempre estar em contato com outras mães, que foi o que me ajudou, né? Me ajudou bastante, foi o convívio, a troca com outras mães. Porque remédio, né? Porque como eu fiz um vídeo falando sobre a depressão, aí no vídeo da depressão ainda não entrei no assunto sobre o autismo, né? Porque eu já venho de uma depressão e ainda no meio dessa depressão descobre-se o autismo. Então, é muito difícil para mim falar, e eu acredito que não todas, mas a maioria das mães sentar na frente de uma câmera e falar sobre o autismo, como descobriu, como que foi, eu tenho certeza que todas vão se identificar que é muito difícil. Então, vamos começar. Depois o Alex senta aqui um pouquinho e ele fala um pouco sobre a visão dele. Acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo, então eu vou tentar resumir bastante. Eu anotei aqui uns tópicos que são mais importantes. O Pedro nasceu, como eu já havia comentado, o Pedro ele nasceu prematuro porque fiquei hipertensa na gestação e tive pré-eclâmpsia, né? Aí o Pedro nasceu prematuro, mas o autismo não tem nada a ver com eu ter passado mal na gestação, por eu ter ficado hipertensa, por ele ter sido um bebê prematuro, por ele ter ficado na UTI neonatal, por ele não ter amamentado, eu não ter conseguido amamentar ele tanto. Até hoje não se tem uma causa, não descobriram o porquê. Por que acontece o autismo? Não tem sabe, que nem diabetes. Então, como eu estava falando, né, pessoal? Aí, falando sobre o autismo, a gente não tem... Não, a mãe quer continuar falando. A mãe hoje vai falar sobre você aqui no vídeo. Então, pessoal, assim, continuando, né? Essa interrupçãozinha boa que a gente teve. Então, eu quero dizer que pode não parecer. Todo mundo me fala assim, nossa, tu é uma mãe muito forte, tu é uma guerreira. Pode não parecer, mas pra mim ainda é muito difícil falar sobre o autismo. O Pedro, então, nasceu, né, como eu tava falando, prematuro. Ele tinha 2 anos e pouco quando ele começou a caminhar. Falar, então, ele foi falar com quase 4 anos de idade. A gente notava que ele demorou para caminhar, que ele não falava, que ele não interagia com as crianças. Eu amamentei ele até os 7 meses, eu consegui
mas a gente tinha a troca do olho no olho na hora da amamentação. Ele começou a andar na pontinha dos pés. Então, mas nunca na minha vida, na minha cabeça, e eu sempre fui uma mãe muito assim, ó, que me achavam assim a demais, que qualquer coisa que ele tinha, eu levava ele pro hospital. Eu pedi o WhatsApp do pediatra, eu tinha um WhatsApp, às vezes de madrugada dava uma coisa, eu mandava mensagem pro pediatra. Eu sempre fui uma mãe muito assim, sabe? Me fugiu o termo, assim. Então eu ainda falava assim, eu prefiro pecar por excesso do que por falta, sabe, de cuidado. Então, na minha cabeça nunca passou que o Pedro poderia ter algum problema por ele não estar andando, que muitas crianças antes de 1 ano anda, né? Pedro não, Pedro andou com 2 anos e pouco, com quase 4 anos. Aí, quando o Pedro tinha quase 3 anos e a gente não notava, assim, as coisas. Mas quem tava de fora, falava pra nós. Credo, ele não fala, mas ele tem 3 anos e pouco. Ele não fala nada, não. E é pra nós, assim, sabe, não... Sim, eu pensava assim, cada criança tem o seu tempo. De repente ele vai... Aí ele fazia aqueles testes, né, de tipo, paralisia cerebral, essas coisas, que eu tinha medo era disso, né. E tudo bom, e levava no pediatra sempre, e o pediatra dizia que ele tava na curva. Pedro começou a perder peso. Ele só crescia, ele não engordava. Ele anoiteceu comendo arroz, feijão, macarrão, carne, fruta. No outro dia, ele não comeu mais nada. E a partir daquele dia, até hoje, Pedro não come quase nada. E foi da noite pro dia, sabe? E a gente... Daí eu comecei a levar ele no pediatra mais seguido, porque pela dificuldade da alimentação, ele sentia a banana, ele vomitava, ele engolfava, fazia ânsia. Era só aquilo que comia, que era o feijão, né, que eu consegui, tinha que ser batido. Ainda falava assim, esse baita de guri ainda, tu bate, a comida bato, porque é o jeito que ele come, né, é o jeito que ele come. Aí o pediatra mandava pra nutricionista, aí a gente levava em nutricionista, sabe? Tudo que estava assim ao meu alcance, eu fiz pelo meu filho. Tava as brincadeiras, ele brincava sozinho, isso com 3 anos e pouco. Ele brincava sozinho, ele não interagia com outras crianças, ele empilhava, ele tinha muito aqueles carrinhos Hot Wheels. Então, ele empilhava aqueles carrinhos, sabe? E ele botava um atrás do outro e ele deitava no chão, assim, com a cabecinha, cuidando. E ali ele ficava 2, 3, 4 horas deitadinho, deitado, olhando aqueles carrinhos girar. E ali a brincadeira do Pedro era essa, era só isso, sabe? Então, a gente levava nos aniversários. Ele era a criança que tava lá no canto, que não gostava de cantar. A gente achava que ele não gostava de cantar parabéns, né? E um dia, nós fomos no centro e nós fomos almoçar num restaurante que tem aqui no centro da cidade. E quando a gente saiu do restaurante, que a gente chegou com ele dormindo no restaurante, né? Quando a gente saiu do restaurante, ele tava acordado. O Pedro gritou acampamento inteira. Do início ao fim que a gente foi andando. Eu disse, Alex, não vamos mais em lugar nenhum, vamos pra casa. Porque ele teve uma crise tão grande aquele dia, que ele gritava, ele olhava pra cima, ele batia na cabeça assim, sabe? Ele gritava, e se jogava no colo do Alex assim... E gritava, e a gente desesperado, sabe? E parou, gente, parou acampamento, porque ele gritava, ele se arranhava, desesperado, e ele olhava pra cima e olhava pros lados, sabe? E eu falei assim, vamos
entrar num táxi, vamos embora. Quando a gente entrou no táxi, eu peguei e apertei ele assim, sabe? E meio que tapei assim ele com um paninho. E ele se acalmou até a gente chegar em casa. Depois disso, a minha irmã, conversando com a minha irmã, ela disse assim, ó, será que o Pedro não tem traços de autismo? Falou assim. Eu tinha ouvido falar em autismo acho que uma vez só. E eu conheci só um autista antes do Pedro, e ele era grau severo. Então, quando a minha irmã me falou aquilo, eu falei, não, imagina, o Pedro tem nada a ver com autista, com autismo, o que o Pedro sabe. Ela disse assim, Cat, a próxima consulta que tu tiver com o pediatra dele, tu comenta com ele, pra ele sobre isso, e diz que se tem relação a essas atitudes que o Pedro tá tendo, da comida, do Pedro não caminhar, do Pedro não falar, do Pedro ter crise quando tá em um lugar que tem muita gente, muito movimento, muita coisa, se pode ter relação. Liguei, daí aquilo ali ficou na minha cabeça assim a noite toda. E aí conversei com o Alex, né? Disse assim, Alex, a Kelly me comentou sobre... A minha irmã me comentou, né? A minha irmã comentou sobre... Será que não... Essas coisas que o Pedro tá com atraso no desenvolvimento, coisa... Será que pode ser autismo? Mas o Alex ficou furioso, né, gente? Pessoal, assim, o Alex ficou furioso. Ele não queria falar sobre isso, ele não queria... Ele disse assim, ele ficou furioso com a minha irmã, ele disse assim... Mas fica procurando doença nos filhos da gente, sabe? Então, não é autismo, não tem nada a ver com autismo. E aí, no outro dia eu liguei, conversei com a Joyce, que é a secretária, né? Que é um amor, uma querida secretária há anos do pediatra do Pedro. Falei, Joyce, eu preciso de uma consulta com o Pedro. Daí a gente tinha ido numa outra semana, na semana anterior. Ela disse, o Pedro tá doente? Eu disse, não. É que tá acontecendo isso, isso e isso, expliquei pra ela. E ela disse assim, Cat, ele não tem, ele só vai ter horário pro mês que vem. Mas como tô vendo que tu tá muito preocupada, eu vou ligar pra mamãe, vou desmarcar um retorno que ela tem e vou tentar te encaixar no outro. Aí, no caso, no outro dia eu consegui, sabe? De tão desesperado. Aí foi eu, Alex e o doutor, e o Pedro no doutor. E aí comentei, né? Até ele estranhou e perguntou assim, ué, tá com febre? Porque pra gente voltar. Tanto, se bem que não tinha que ter muita coisa com o Pedro, que toda hora tava lá. Então, pessoal, daí fomos no pediatra do Pedro. Comentei com ele, né? Sobre que a gente tava... Minha irmã tinha cogitado a possibilidade do Pedro ter traços de autismo. E ele disse, eu acho que o Pedro é autista, só que eu não quis falar pra vocês antes, porque eu queria que partisse de vocês. Na hora, sim, pessoal, sabe? Assim, eu nem sei, sabe? Explicar pra vocês o sentimento. Parece que foi tudo se silenciando, sabe? E... Aí ele falou assim, eu vou indicar vocês para um neuropediatra, porque é ela que faz a avaliação e depois a gente vai conversar sobre isso. 4 dias depois, eu consegui consulta com uma neuro, da mesma clínica que eu levo o Pedro. E ela viu o Pedro, na hora ela disse, mãe, pai, né, eu não queria, né, não gosto de falar pros pais, mas o seu filho é autista mesmo. Quer sentar aqui? Falar? Pouco? Tô passando o paninho aqui. Tá, termina e depois tu vem, então. É autista. Eu vou pedir um exame pra descartar outros tipos de doença, mas é certo que ele é autista. Que era uma ressonância em sono. E aí foi uma função esse exame, porque aqui em Santa Maria não fazia naquela época.
em lugar nenhum, porque eles precisam fazer o exame com a criança dormindo, ele precisa tomar uma anestesia geral, ele precisa de uma vaga numa UTI pediátrica e um pediatra disponível enquanto ele estiver no exame e depois na recuperação na UTI, né? E aqui em Santa Maria não faz, aí liguei pro pediatra, ó, o exame não faz, ele ligou para os mesmos lugares que eu liguei aqui em Santa Maria, falaram a mesma coisa para ele, que não tinha, que não se faz. Eu consegui no próximo mês, só lá no Complexo Santa Casa em Porto Alegre, o exame, mas aí naquela época o Alex saiu do emprego, a gente perdeu o plano de saúde, no fim o Pedro não pôde fazer o exame. Mas não era um exame que se a gente quisesse fazer, né, para descartar outro tipo de doença, que no fim apareceu uma outra doença, que eu vou falar mais adiante. Mas ali foi diagnosticado o autismo do Pedro. Quando ela falou aquilo pra nós, eu nem sei explicar, sabe? O que eu senti na hora. Parece que ela me falava, começou a me explicar e as palavras não entravam, sabe? Assim, não... O Alex, eu olhava pro Alex, o Alex estava estático, assim, sabe? Só balançava a cabeça. O Alex não aceitou no início. Ele dizia que o Pedro não era autista. Eu me dei uma semana pra mim chorar, pra mim gritar, que eu gritava, pra mim chorar, pra mim perguntar pra Deus por quê, porque eu não conhecia, não sabia sobre o autismo. Como eu conhecia só um autista que era grau severo, eu imaginei que o Pedro ia ir regredindo até ser severo, né? Então eu perguntava por quê comigo, por que com meu filho, o que a gente fez, o que eu fiz de errado na gestação, porque a gente não entendia nada sobre o autismo. Então foi uma semana nessa negação, sabe? De muito choro e conversando com as pessoas, e as pessoas não deram muita importância pra nós, sabe? O Alex, no caso, aquela semana ali que eu falo pra vocês que foi a minha negação, eu passei sozinha, porque pro Alex ele não queria saber. Pro Alex ele dizia que não era, sabe? E eu me dei essa semana pra mim chorar muito e depois procurar o que eu tinha que fazer. Tanto é que o pediatra do Pedro, ele falou assim, ó, antes de conversarem com a neuropediatra, vocês não pesquisem nada, vocês não leiam nada, sabe? Só depois, se tiver o diagnóstico, para não sofrer antes. Depois que tiver o diagnóstico, daí sim, vocês peguem e comecem a pesquisar sobre o assunto. Então ele falou, né, depois que vocês conversarem com a neuro, vocês daí comecem a pesquisar. Mas aí depois que a gente teve mais uma consulta com ela, né, que ela não tirou muito nossas dúvidas. O que eu e o Alex a gente sabe hoje sobre o autismo é graças a cursos que a gente faz online, grupos de apoio, psicólogo, informação na internet, porque em relação à primeira médica que o Pedro teve, a gente não teve suporte emocional nenhuma dúvida, nada, sabe? Ela não... Que daí na segunda consulta que nós tivemos com ela, a gente já tava mais centrado, né? E agora, o que a gente faz? Como é que vai ser? Ela não respondeu nada. Ela simplesmente olhou uma hora pro Pedro e o Pedro tava assim, parado. E ela chamando, e ele não respondia, até que uma hora ele voltou e ela falou assim, ele faz muito isso, mãe? Eu disse, faz, o tempo todo. Ela disse, ele tá tendo uma convulsão. Eu disse, como assim uma convulsão? Aí ela pediu um eletroencefalograma e daí já deu que o Pedro tem crise de ausência, além do autismo,
que é tipo uma convulsão, né? E então ele toma remédio, por isso que o Pedro toma remédio. E assim, pessoal, depois disso começamos uma luta muito grande. Aos poucos eu comecei a conversar com o Alex sobre o assunto, mostrar pra ele que não era o que a gente pensava que seria. Muitas pessoas nos viraram as costas. Hoje agradeço a Deus, porque hoje Deus me mostrou que quem precisa estar com a gente hoje tá, né? Que as pessoas que eu nunca imaginei na vida que iriam virar as costas pra gente, viraram. E isso acontece quando existe uma doença na família, né? Eu não sei o que as pessoas pensam, de certo, que a gente vai pedir pra cuidar, que a gente vai pedir dinheiro. Será? Eu não sei se vocês que se afastam de alguém quando tem algum problema pensa isso. Às vezes não é, gente. Não é, sabe? Às vezes o que a gente precisa é conversar sobre o assunto. Por isso que eu me emociono muito de falar sobre isso. Eu até o final de dezembro eu tava tendo uma sessão de terapia com uma psicóloga na clínica do Pedro pra falar sobre o autismo, porque pra mim é muito difícil falar, sabe? Eu não sei se eu tô sabendo explicar direito pra vocês, mas é que foi tanta coisa, pessoal, que a gente passou pro nosso filho hoje, sabe? Foi muito preconceito. O Pedro sofreu preconceito, assim, ó, em lugares que vocês não possam imaginar, de pessoas que dentro da família, dentro da própria família. Então, eu não meço esforços se falarem assim pra mim hoje. Descobrir a cura do autismo. E a cura do autismo é tu pegar um balde e tu tirar toda a água do mar com aquele balde. Eu vou, sabe? De tão determinada que eu sou, porque é muito difícil tu lidar, tu viver com autismo. Se me falarem que lá não sei aonde tem um médico maravilhoso que vai fazer a qualidade de vida do Pedro ser uma qualidade de vida melhor do que ele tem, eu vou fazer de tudo e vou, porque eu fiz já, sabe? Hoje o Pedro faz fono, faz com psicólogo toda semana, todos os dias, na verdade. Um dia é fono, outro dia é psicólogo, no outro dia é TO, terapia ocupacional, e fono, que fono é 2 vezes na semana. E ele começou a desenvolver depois disso, depois das sessões de terapia, mas a gente sente que os pais de autistas são um pouco desamparados pela sociedade, pela escola. O ano passado pra mim, foi muito difícil. Eu me segurei muito pra mim não ter que chegar ao extremo na escola do Pedro, porque cobrar os direitos dele, porque o Pedro passou muitas situações na escola que ele não deveria ter passado se ele tivesse alguém junto com ele. Pedro estuda em escola pública. E por isso que eu falo que tomara Deus que esse ano seja diferente. O Pedro, a primeira, porque eles gostam muito de falar sobre inclusão, todo mundo fala sobre a inclusão, né, pessoal? A inclusão é uma palavra lindíssima, inclusão, incluir, mas não existe. Na verdade, não existe. E quem é pai, quem é mãe de uma criança com deficiência, qualquer tipo de deficiência, sabe que a palavra inclusão não existe, tá? Não existe. O primeiro preconceito que eu sofri com o Pedro
foi um dia nós na farmácia São João, e quem conhece a farmácia São João aqui em Santa Maria, sabe que na farmácia tem aqueles monte de brinquedo, patrulha canina, um monte de brinquedo, né? E a farmácia São João, e eu tava, aí o Pedro tava assim, e eu tava pagando as medicações que eu tava comprando, e tinha uma senhora. E nisso, passou pra nós, o nosso terror, é aquelas motos com aqueles canos de descarga que faz aqueles barulhão, né? O Pedro pode estar assim, ó, muito bem. Passou uma moto daquelas, pessoal, assim, ó, até eu me dou um desespero, porque eu sei o jeito que meu filho vai ficar. E passou uma moto daquelas e o Pedro começou a se jogar no chão, o Pedro batia a cabeça no chão, o Pedro chorava. E eu não sabia se... Daí eu ali na fila, com aquela... pagando, e o Pedro em crise, e uma senhora, que eu acho que tinha uns 60 e poucos anos, falou assim, ó... No meu tempo, essas birra, eu dava lepau e nunca mais fazia uma dessas por causa de brinquedo, que ela achou que o Pedro tava se jogando no chão, porque eu não quis comprar um daqueles brinquedos pra ele da farmácia, sabe? Se fosse comigo, eu dava uma surra e nunca mais ele ia fazer isso. E eu disse assim, mas ele não tá chorando por birra, senhora. Ele é autista, falei pra ela. E ela disse, pior ainda, porque essas crianças loucas não deviam nem sair de casa. Tu não devia nem tirar pra fora o teu filho pra fora de casa. Aquilo foi um choque, foi tão impactante pra mim ouvir aquilo, que a moça da farmácia ficou em choque, sabe? Ela ficou assim, ó, que foi a primeira vez que eu escutei alguém falando sobre isso. E eu não tive, sabe, não respondi porque foi pra mim, eu não acreditei naquilo. Eu não conseguia acreditar que aquilo, eu tava ouvindo aquilo. Eu sabia que o preconceito iria vir, mas não assim, sabe? Tão cedo, sabe? Ainda mais de uma senhora. Outra vez foi no Mac. Nós estávamos no Mac e... depois disso da farmácia, o Pedro não usava o crachazinho. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá aqui. Depois eu mostro pra vocês o crachá, o cordão do quebra-cabeça do girassol. E depois disso eu fiz o cordão de identificação e junto com um crachá dizendo que ele é autista, com a foto, com o CID, com a lei que ampara ele, porque ele tem prioridade em atendimentos, por causa de crises, né? Não é porque é autista que vai passar, não, porque nossos filhos têm crise, pessoal. No meio de um supermercado que tá cheio de gente, todo mundo falando, eles têm crise, então eles têm prioridade para eles serem atendidos primeiro, pra gente poder sair dali, porque o ali desestabiliza eles, desorganiza eles de um jeito que depois isso aqui pra gente, pra nós, pra uma família de autista, que pra vocês pode ser isso aqui, pra nós é isso aqui. Então é por isso que a gente tem que ter prioridade num atendimento, porque o nosso filho se joga no chão, não é porque ele quer um chocolate que tá na vitrine ali, não. É porque ele se desorganiza no meio do barulho, tu entendeu? Então por isso, depois disso eu fiz, melhorou um pouco as olhadinhas, mas ainda existe as olhadinhas. Ó, deixa passar, porque você é doentinho. Ouvi numa fila de um elevador, pessoal. Nós estávamos na fila e a mulher falou pro gurizinho, deixa ele passar na frente porque ele é doentinho. Viu o cordão do Pedro, né? Aí outra vez a gente foi no Mac, saímos daí trocamos, né, de neuropediatra, trocamos. Fomos pra outro, que é maravilhoso agora, que, nossa, tem nem palavras pra esse neuro que a gente tem agora. E a gente saiu do neuro e ele me convidou, mãe, vamos no Mac? E falou assim, e eu disse, vamos. Então vamos, filho, vamos, né? Daí fomos no Mac, e daí ali no Mac tem, quem conhece sabe que tem aqueles brinquedos. E o Pedro tava naquele tubo, e eu vi que tinha uma família, um casal com duas crianças, mais ou menos da idade do Pedro, querendo ir brincar lá no brinquedo, mas os pais não estavam deixando, né? Não deixaram.
E aí, eles chorando que queriam ir, mas eles não estavam comendo nada, acho que estavam esperando o lanche também. E daí eles ali, depois o Pedro comeu a batatinha, tudo, que o Pedro só comeu a batata, né? E aí e eles comeram e não deixaram as crianças ir brincar. Nós saímos do Mac, e como eu ando sempre com um baldinho, eu tava indo no Big comprar umas canetinhas pro Pedro, que ele tinha perdido as dele, e eu voltei no Mac, lá onde o Pedro tava brincando pra pegar o balde que eu esqueci, e as crianças estavam brincando lá no brinquedo. Então eu vi que os pais não deixaram as crianças irem lá enquanto o Pedro estava no brinquedo. Eu peguei o balde, e daí eles ficaram todos sem graça quando viram que a gente voltou. Eles chamaram as crianças bem rápido. E eu passei pela mesa deles e falei, vocês não precisam se preocupar, porque meu filho não é contagioso. Autismo não é contagioso, então vocês não precisam se preocupar que o filho de vocês não vai pegar nada. Sair, sabe? Porque às vezes a gente se cansa, sabe? Às vezes a gente cansa de tanta coisa que a gente vê, de charadinha, de coisinha, sabe? E a gente cansa e uma hora a gente explode, sabe? Uma hora a gente explode. Hoje, nosso filho tem ainda um pouco de dificuldade para falar. Não sei se vocês já perceberam. Ele continua comendo a mesma coisa que eu consegui deixar ele comendo desde quando ele parou a alimentação dele, assim, que ele comia de tudo, ele parou, ele continua comendo a mesma coisa. Ele, como eu disse, ele faz acompanhamento, né, com esses profissionais que ajudaram muito, né? O tio Brian, então, na fala, nem se fala, né? Nosso super-herói, assim, que a gente vê ele como um super-herói, que a gente quer ele na nossa vida pra sempre, porque a tia Fernanda, a tia Thaís também, que são, eu chego a me emocionar, porque eles nos deram o caminho. A gente parecia que a gente tava no escuro e eles vieram com a lanterninha, sabe? Seguindo, nos dando os conselhos como fazer. E a gente seguiu, então. Eu falo pro Brian, o Pedro não faz só a terapia dele aqui 1 hora por dia. A terapia com o Pedro em casa é 24 horas, porque eu me dedico ao meu filho 24 horas por dia. O que eu posso fazer, sabe? O que eles pedem pra gente fazer, eu faço. Tudo, tudo. Não é só ir lá. Não vai ter progresso, a criança não tem progresso nenhum, pessoal, se tu só levar 1 hora por dia na terapia. Ele vai ter progresso se tu continuar. Tu precisa, em casa, na escola, e os terapeutas, os 3 trabalhando junto, em conjunto. E na escola, ano passado, meu filho foi chamado de burro, foi chamado de louco. Aconteceu um episódio na escola que eu não quero comentar, mas que a gente ficou sabendo 3 meses depois. Eu teria que ter ficado sabendo na hora que aconteceu. Então, o Pedro, ele teve uma professora muito boa, a professora Sheila, que eu agradeço muito ela pelo ano passado, mas teve muitas coisas que aconteceu na escola, que teve eventos que os colegas foram convidados e o meu filho não foi. Então, eu vejo aí a inclusão, procurei, eu solicitei o ano passado, porque o neuropediatra pediu, não fui eu, que eu nem sabia que existia esse documento, que eu vou dar um alerta para vocês até, pais de mães de autista, das pessoas com qualquer outro tipo de deficiência, que no início do ano letivo a escola tem que fornecer um documento chamado PEI, Plano Educacional Individualizado para Criança com Necessidade, que nesse plano tem que ter tudo o que vai ser feito com essa criança durante o ano na escola. Isso vocês têm que pegar esse documento,
leva no médico dele, leva para os terapeutas para avaliarem, para trabalharem junto, pessoal. É isso que eu falo. É em casa, é os pais, é a escola e é os terapeutas junto. Para todo mundo avaliar, não é para criticar a escola, não é para fazer isso, não. É para acrescentar, ó, que legal, vamos fazer isso aqui que a escola tá sugerindo, entendeu? E eu pedi na escola e falaram que não. Me falaram que não era mais obrigado a disponibilizar esse documento, tá? Há uns anos era, mas aí agora, o ano passado, parece que não era mais obrigado a disponibilizar. E que era isso, que não iam me fornecer o documento, né? Porque não era obrigado. Aí tudo bem. Peguei e comentei num grupo do WhatsApp sobre isso. E alguém do grupo passou pro um vereador, que é muito amigo nosso aqui, de Santa Maria. O nosso amigo Ademar Pozobon, né? Vou falar o nome dele porque tudo que eu preciso, qualquer coisa que a gente precise, foi ele que deu uma força pro Alex conseguir um emprego. Então, pra nós é o nosso amigo mesmo, E ele passou para uma amiga dele que trabalha na 8ª Coordenadoria da Educação. No outro dia eu fui chamada, recebi uma ligação e ela perguntou se eu poderia ir na Coordenadoria da Educação, que ela queria conversar comigo. Eu peguei e fui, mas nunca imaginando que fosse por causa do documento, porque não fui eu que procurei a Secretaria de Educação para... Mas se eu soubesse que a escola é obrigada a me fornecer, eu teria ido na Secretaria de Educação e ter falado, ó, a escola tá se negando a me apresentar esse documento, mas não foi. Foi um erro de comunicação, que fique bem claro isso, porque eu fiquei mal vista na escola por causa disso. Aí, chegamos lá, tava a diretora da escola e as 2 educadoras especiais. Fizemos uma reunião com a pessoa que trata sobre assuntos dos PCDs, né, das escolas de Santa Maria. E ela me perguntou o que tinha acontecido em relação ao PEI, e eu expliquei, falei que não, que a escola disse que não ia me dar, porque não era mais obrigado, que antigamente era obrigado, mas não. E simplesmente uma das educadoras especial abriu a pasta e falou, mas como não, Cat? Está aqui o PEI do Pedro. Tá aqui pronto, ó. Por que ela não me deu aquele dia, então? Então eu fiquei me sentindo, sabe? É mais ou menos isso, pessoal, sabe, que acontece. A coisa acontece assim, sabe? Então, eu acho que esse ano vai ser um ano muito diferente em relação à educação do Pedro, que eu vou ficar mais em cima. Graças a Deus, eu fiz a minha cirurgia pra isso, porque pra mim fica mais em cima, sabe? Então, eu fiz a minha cirurgia porque eu preciso, pra mim poder acompanhar mais o meu filho. E esse ano vai ser diferente. Se tiver que ir à frente, eu vou. Como tem uma amiga minha que fala que acho que as escolas têm medo que a gente, como mãe das crianças especial, vai fazer barraco, vai fazer isso. Esse ano, se precisar, eu vou. Porque eu cansei do meu filho chegar triste em casa, do meu filho ser chamado de burro, de me perguntar por que ele é autista, porque chamaram ele de louco, sabe? Então, meu filho merece, ele tem direito ao ensino que qualquer outra criança dentro da escola tenha. O meu filho também tem o direito. Então, esse ano vai ser bem diferente, né? Eu fiz esse vídeo com o intuito de contar pra vocês sobre como a gente descobriu o autismo. Eu acho que saiu muito fora do que era pra ser, né? O vídeo saiu muito fora, mas é porque vai vindo as situações assim, a gente vai
vai falando e vai lembrando e quer colocar, sabe, para vocês entenderem como é difícil a vida, a luta de uma família de autista. Autismo não tem cara, minha gente. Ele nem parece autista. Mas autismo tem cara, pessoal. Isso aí é o que eu mais escuto, sabe? Ai, pobrezinho. Ele não é pobrezinho, gente. Ele é riquinho, ele é maravilhoso. Meu filho, eu queria, e eu falo pra todo mundo, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer o Pedro. Queria que todo mundo tivesse a oportunidade fecha a porta. A oportunidade de conhecer o Pedro, sabe? Passar umas horas com o Pedro pra ver criança mais gentil, mais carinhosa, mais educada. E isso é dele, sabe? Isso é dele. E eu me sinto uma super mãe, porque o que eu posso fazer pelo meu filho eu faço. E vou continuar fazendo, vou continuar nessa luta. E vou pra cima esse ano, na escola, aonde tiver que ir, eu vou ir pra defender o meu filho. Meu filho é tudo pra mim. Eu vou ter que encerrar, pessoal, o vídeo, porque tá... Então a gente vai encerrar o vídeo aqui. Então eu vou encerrar aqui o vídeo, pessoal, porque já deu o limite de memória do meu celular. Eu quero desejar pra vocês um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Quem quiser conversar com a gente pode deixar as perguntas aí, que eu respondo, mando... Ai, Pedro quase me enforcou. Que eu mando o nosso WhatsApp. E não esqueçam que a gente tá junto, né? Estamos juntos nessa batalha. E muito obrigada a todos por estarem nos acompanhando no nosso canal. Né, amor? Sim. Eu ia deixar o Alex falar um pouquinho, mas enfim, acabou a memória do celular de novo, pessoal. Não sei mais o que fazer com esse telefone. Então, já expôs tudo, tá? que a gente pensa igual, né? Então eu vou editar